Olá, você! Estamos começando mais uma edição do Alô Cidade, recebendo mais uma vez aqui meu parceiro Rui Correia, para a gente falar um pouquinho sobre política nacional e também aqui em Itabuna. Olá, Rui! Boa tarde. E não tem como a gente começar falando sem falar sobre o STF e a prisão em segunda instância. O STF decidiu, por 6 votos a 5, uma nova leitura sobre o entendimento em prisão em segunda instância, onde eles entendem que não tem como existir prisão em segunda instância, o que naturalmente vai acabar beneficiando quem, doutor? Vários, né? Mas o CNJ fala em torno de 5 mil pessoas, dentre eles o presidente Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para a gente começar com esse debate, doutor, eu quero primeiro um parecer seu como advogado. Em relação à Constituição, o que é que ela diz, o que ela pontua, qual o seu entendimento, a sua leitura sobre a questão? Veja bem, isso é bastante claro. Na verdade, precisa esclarecer que as pessoas estão confundindo. Na verdade, as ações que foram julgadas ontem, 3 ações, chamadas de ações de inconstitucionalidade, ela versava sobre a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Civil, certo? Que diz que você, para ser preso, tem que transitar em julgado. Certo. Aliás, repete o que está incerto na Constituição, no artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea, que diz que ninguém será julgado culpado até o trânsito em julgado. Agora, na verdade, essa discussão que a gente está colocando, que foi colocada, né, que o STF, que esse tema já foi objeto de 3 debates no STF. Isso, esse foi o 4º. Esse é o terceiro. É o terceiro. No segundo é que alterou para a questão da segunda instância. Certo. Aí mitigou, que eu acho uma mitigação, porque a expressão da Constituição é clara. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Então, o que se fez em 2016, no meu ponto de vista, eu sempre defendi isso, inclusive aqui, foi de que houve uma mitigação. Na verdade, os juízes do tribunal, os ministros do tribunal, do STF, eles julgaram para a rua. Eu sempre defendi que julgador não pode, população ir para a rua reclamar, é legítimo fazer manifestação. Agora, o julgador, ele não pode julgar, em vez de ele julgar sobre a letra da Constituição ou das leis, ele não pode julgar sob pressão das vozes roucas da rua, porque senão, para mim, no meu ponto de vista, é lixamento, não é julgamento. Doutor Rui, me explica uma coisa, como é que a gente pode fazer 2 leituras diferentes sobre o mesmo artigo da Constituição? Quer dizer, em 2016 eles tiveram um entendimento e agora eles tiveram um outro entendimento dentro do campo jurídico. É possível a gente ter 2 entendimentos diferentes acerca do mesmo assunto? Pois é, eu acho que a tese vitoriosa de 2016 é o seguinte: construíram uma narrativa. Lógico, os tribunais, de regra, eles são tribunais políticos, eles julgam politicamente, tá certo? Porque as definições do crime, o seu debate, vai até 2º grau. Então é nisso que eles se basearam. Eles dizem o seguinte: se você foi condenado a uma ação penal no 1º grau, no juiz de 1º grau, recorreu para o tribunal, e o tribunal julgou sobre aquelas provas, então não tem mais prova. Quando você recorre para Brasília, para o STJ, o STF, você não está recorrendo sobre as provas, você está recorrendo sobre uma lei federal para o STJ, que pode ter sido ferida, ou para o STJ, houve a quebra de uma questão constitucional. Por exemplo, o contraditório e a ampla defesa que foi negado em algum momento da fase processual, certo? Então, a tese que foi construída em 2016 foi exatamente disso, de que a prisão poderia se dar a partir da confirmação no 2º grau, porque não teria mais prova para ser valorada, para ser discutida. Tá certo? Então, mas essa tese eu também acho perigosa, porque a gente está acostumado, centenas, milhares de ações que a gente já viu ao longo da vida, de pessoas que foram condenadas no 1º grau, confirmadas no 2º grau, e quando chega no 3º grau ou no 4º grau, que é o STF, às vezes ocorre que aquela sentença é anulada, porque se viu que a lei federal não foi
não foi cumprida, foi violada, né? A Constituição, os direitos não foram assegurados, e às vezes você vê isso. Então, se você não faz isso, né, você está suprimindo. Então, o Constituinte, é isso que eu quero dizer, o Constituinte de 88, ele foi expresso, não tinha nem o que discutir. Ninguém será condenado sem, né, julgado, né, o condenado, sem que experimente até o último momento os seus graus, os seus recursos. E aí eu vou trazer então, doutor Rui, um pouco do meu entendimento, da minha opinião sobre o fato, que é acerca de nós termos também, dentro de pessoas que serão beneficiadas, pessoas que cometeram crimes contra a vida de forma hedionda e não serão abrangidos. Não serão abrangidos. Num crime popular contra a vida, o julgamento é o júri popular. Tá certo? Essa decisão de ontem não abrange. Porque a gente está vendo muita manifestação na internet, nas redes sociais, falando que com essa decisão isso significa números gigantes de estupradores, de assassinos, que por conta dessa decisão foram condenados, foram presos em segunda instância, que por conta disso, dessa nova determinação do STF, que essas pessoas vão ter a liberdade decretada. Não é verdade isso. Isso é uma outra coisa que precisa ser desmistificada. Todos podem ser presos. Certo. Tá certo? Mas não pode antes do trânsito em julgado. Agora, a depender da circunstância, porque cada caso é um caso, certo? Então, por exemplo, o cara é estuprador, o cara está condenado, oferece risco à sociedade, né? Existem laudos que dizem que ele pode voltar a cometer esse tipo de crime. Então, o juiz aí decreta medidas cautelares. Ele recorre, mas preso. Ok, porque eu acho que essa é a preocupação da maioria das pessoas, quando a gente esquece um pouco que se trata de Lula somente e a gente entra numa discussão que é mais abrangente, que envolve mais condenados, quer dizer, condenados não, ainda presos, ainda em segunda instância. É ótimo, por exemplo, esse tipo de indagação, porque a gente esclarece. Tá certo? Porque o que mais eu vejo em termos de análise de rede social, de comentários, é as pessoas questionando, porque essa decisão não é só beneficiando o Lula, que paralelamente vai estar beneficiando também pessoas que cometeram crimes, como eu estava pontuando aqui, sobre a questão de estuprador, assassino, enfim. Então, não abrange essas pessoas. Não, a decisão de ontem não alcança os crimes contra a vida. Esse é um fato. Agora, todos os outros crimes, né, terão que ter o julgamento até a última instância, pela decisão de ontem. Agora, o que eu quero esclarecer é que, seja na primeira instância, seja na segunda instância, terceira ou quarta instância, todos condenados poderão ser presos, a depender da circunstância de cada caso. Tá certo? Se oferece risco à vida, se essa pessoa coage testemunha, todos os juízes de piso ou o juiz da alçada têm a competência de determinar a prisão, pois ele recorre, mas preso. Então, é uma falácia, né? Na verdade, há um grupo mais radical, mais à direita, digamos assim, mais nem a questão ideológica, mais conservadora, tá certo? Há uma gama, e o mundo está assim, e o Brasil também está inserido no mundo, essa digamos, corrente conservadora que vende essa ideia de que isso aí vai atrapalhar a corrupção. Quer dizer, também um tema dos procuradores da Lava Jato. Eles criaram um juízo universal. Você vê que, por exemplo, Moro foi juiz de todas as ações relacionadas à Petrobras. Certo? Às vezes, por exemplo, a questão, o almirante que foi preso, que era da Nuclearbras, ele foi para Curitiba. No crime dele não tinha nada a ver com a Petrobras, foi relacionado. Então, esse tipo de coisa que levou a esse conhecimento. E a população acha que essa decisão do STF vai contra essa imagem de combater a corrupção. Eu não entendo assim. Eu acho que ontem foi restaurado o Estado democrático de direito. Eu acho que isso é importante. Só para completar. E outra coisa. Mas porque o Congresso agora vai vir com a PEC? Como é que uma PEC vai mudar uma cláusula pétrea? Certo? O que muda uma cláusula pétrea é uma nova constituinte. E a gente vai estar falando sobre isso no próximo bloco, doutor Rui, que eu vou fazer um intervalo comercial, mas a gente volta já aqui com a Lucidade.
Voltamos aqui com a Alô Cidade, dando continuidade ainda sobre esse assunto polêmico que está movimentando o país acerca da prisão em segunda instância, que foi revogada pelo STF. E agora eu quero falar um pouquinho sobre. Como cidadã, a gente tem essa visão que o crime hoje não compensa. Só que também a gente não pode passar por cima da Constituição, porque a partir do momento que você passa por cima dela em determinado ponto específico, isso gera procedência para que ela seja da mesma forma que se passe por cima dela para outras coisas também. Então, eu sou hoje a favor, doutor Rui, de uma nova Constituição, porque eu acho que da forma que ela está hoje, diante do nível de violência que a gente vive no país, no nível de corrupção, ela não atende mais às nossas necessidades. Eu não vou dizer para você com relação à decisão do STF, até porque eu não sou advogada, eu não tenho ainda um entendimento 100% da lei para poder dizer, dentro da Constituição, aonde é que está certo, aonde é que está errado. Porém, eu sei que foi uma decisão que foi pautada na Constituição, no que ela diz, tem a questão da presunção da inocência, enfim, então, vários fatores que fazem com que essa decisão do STF esteja alinhada com o que diz a Constituição. Então, não tem como dizer, vamos colocar um cabo em soldado e derrubar o STF. Eu não defendo isso. Porém, eu defendo hoje, claramente, uma nova Constituição. Eu entendo que as pessoas, ao invés de pedir que se derrube o STF ou que se derrube o Congresso, que elas pressionem os seus deputados, os seus senadores, para que eles defendam uma nova Constituição lá em cima. Qual a sua avaliação sobre isso, sobre a possibilidade de uma nova Constituição? Qual é o seu entendimento como cidadão, de um lado, mas também como advogado? Como é que seria possível a gente estar fazendo isso para que a Constituição ela seja hoje pautada de forma que realmente atenda os interesses das pessoas? Olha, a Constituição americana tem quase 200 anos e ela mudou um artigo. Tá certo? Eu acho que essas questões, por exemplo, de normas legais, a Constituição, você tem que preservar ao máximo. Agora, a tese que você coloca de uma nova Constituinte, embora nós tenhamos só 30 anos da Constituição de 88, aí dá 30 anos ou mais, um pouco mais, né? Então, aqui e acolá você tem alguma dificuldade. Agora, a questão da Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, é que ela trouxe muitos direitos, evidentemente, tá certo? E não indicou a fonte de recursos, tá certo? Então, você tem aí hoje uma reforma do governo, né, que corta 800 bilhões de direitos consagrados do trabalhador. De outro lado, você tem um orçamento anual de 1 trilhão e 400 bilhões, onde 700, metade, exatamente 50% desse orçamento é para pagar o rentista. O que é isso? O rentista são os banqueiros, é a rolagem da dívida interna. Então, imagine, você tem metade de um orçamento anual, metade dos impostos pagos por todos os brasileiros, todo ano destinado à rolagem dessa dívida. Quer dizer, você corta 800 milhões cá do trabalhador, certo? E não faz nada, nenhuma mudança para que, sabe, você diminua esse impacto da dívida interna sobre o orçamento, via de consequência, nos serviços de saúde, porque isso aí termina atingindo. Porque o governo, estava vendo uma explicação, o governo hoje só tem 19 bilhões do orçamento livre, tipo, para investimento. Para investimento. Quer dizer, é muito pouco para um país que está nessas circunstâncias que a gente está vendo aí, que você está reclamando da educação, da saúde, da segurança, sobretudo da segurança. Inclusive, a questão da segurança pública hoje, ao lado da saúde, são as duas maiores preocupações do brasileiro. Isso é pautado em pesquisa. E o emprego, né? Mas a saúde e a segurança pública são os dois indicadores de maior preocupação do brasileiro hoje. Para você ver a questão da Constituição, na América do Norte você não tem um sistema SUS. Sim. Né? Lá não tem nenhum amparo social. Cada um ganha seu dinheiro lá, mas você não tem. Se quiser médico, você paga. Tá certo? Se quiser fazer exame, você paga. Né? Você não tem um sistema gratuito de atendimento à população. Então, essa questão da Constituição, voltando ao tema inicial, é que exatamente isso. O problema da nossa Constituição, daí eu acho até que você pode estar certo na sua tese de uma nova Constituição, para você poder compatibilizar isso. Porque essa Constituição ela foi feita numa realidade do país.
Só que hoje a gente vive, doutor Rui, uma outra realidade. Em alguns fatores específicos, a Constituição, ela talvez não consiga mais sustentar alguns fatores, como essa questão de prisão em segunda instância. A gente sabe que tem pessoas que às vezes são presas e realmente não têm a culpa, ok? Mas existe um número muito maior de pessoas que deveriam estar presas e não estão, porque foram concedidos direitos específicos determinados pela Constituição também. E a nossa sensação de segurança, a gente como cidadão, a gente que está nas ruas à noite, como é que fica? Entende como é conflituosa a situação? Olha, eu vou dizer uma outra questão para vocês. A tese do pessoal que advoga a questão da segunda instância alega que isso só interessa o rico. Tá certo? Isso é uma outra questão que precisa ser desmistificada. Ontem o ministro Gilmar apresentou dados de que a maioria dos recursos são aviados pela Defensoria Pública, tá certo? E quem é atendido pela Defensoria Pública não é nenhum rico. A Defensoria, né, não atende rico, ela atende pobre. Então, as maiorias dos recursos. Agora, e tem uma outra coisa, que é essa questão de segunda instância, que as pessoas ainda não conseguiram compreender. Na verdade, nem todos os recursos sobem. Tá certo? Você, entre a segunda instância e a terceira, você precisa de uma coisa chamada juízo de admissibilidade. Então, o próprio tribunal da segunda instância, ele faz o juízo de admissibilidade. Se ele entender que não está atendido aquele juízo de admissibilidade, o recurso não sobe. Só subirá através de um agravo de instrumento, tá certo? Que o tribunal lá pode conhecer, né, mas não dá provimento. Entendeu? Porque não está ali as condições básicas para que tenha uma reforma daquela sentença. Então, você tem um filtro. Na verdade, é que as pessoas não têm conhecimento, e aí eu digo, falta muito esclarecimento. A OAB, eu acho que falha muito nisso, entendeu? A OAB hoje, embora seja a minha entidade, é uma entidade fundamental, que a própria Constituição estabelece isso, mas atualmente eu acho que ela é muito utilizada como para projetar os grandes escritórios de advocacia. Então, ela deixa de atender a questão básica, que é do advogado militante. Doutor, o senhor acha que com todos esses fatores, não dá aquela sensação de que o crime compensa? Olha, eu não sei, eu não tenho esse entendimento. Eu acho que você vive numa sociedade, e quando você vive na sociedade, você vive em contradições, as contradições da sociedade, né? Elas vão se resolvendo no dia a dia, tá certo? Eu não tenho nada como certeza absoluta, porque as coisas são mutáveis, né? Hoje é assim, amanhã é diferente, né? E a vida segue. Né? É como você disse, em 2016, o STF tinha um entendimento, tinha também uma formação, tá certo? Os membros de 2016 não são os mesmos de 2019. Certo? Ou seja, então, a lei, ela é cumprida não de acordo com o que está escrito, ela é cumprida de acordo com o que cada um que está lá em cima entende. A depender da circunstância. Quer dizer, isso, então. Eu acho que, por exemplo, essa rediscussão no STF da questão da prisão da segunda instância, ela se deu por conta exatamente dessa polarização entre os grupos antagônicos da política, tá certo? E logo após essa questão da prisão de Lula. Ou seja, não se trata daquilo que está escrito na Constituição, mas sim de como quem está no poder entende ela? Não, a compulsão do STF, cada um tem a sua ideologia, né? Você sabe, por exemplo, de todos esses ministros que estão, metade dos 11, 7 foram indicados nos governos petistas. Tá certo? Doutor, eu vou trazer então um outro ponto com relação a isso. Certo. Com base nessas suas palavras, então o STF não julga pela lei e sim pela sua ideologia? Não, porque, por exemplo, cada ministro tem um entendimento. Ó, por exemplo, o ministro Barroso é um criminalista do Rio de Janeiro, um dos maiores escritórios de criminalista do Rio de Janeiro. Certo? Advogava para a esquerda, para o PT, advogou para aquele que foi extraditado para a Itália. É tanto
O recente, condenado, tanto que foi condenado. Na Itália, ele foi condenado, acusado de ter matado lá, tal. Se colocar chocalho, ninguém dorme de noite. Pois é, então o ministro, né, depois que ele foi nomeado pro STF, ele mudou completamente de posição. Ele que era um legalista, ele passou a defender as vozes loucas da rua. Quer dizer, ministro do STF, juiz, incorporando, achando que as vozes loucas da rua, que o tribunal tem que legislar de acordo com, olha aí, julgar de acordo com as vozes loucas. Então se trata então dos ministros julgarem de acordo com a sua conveniência? Talvez, não, porque é juiz, eu não digo conveniência, mas ele disse, isso todo julgador tem essa prerrogativa, dele poder formar o juízo de valor dele. Então, é uma coisa inerente a cada um entende, né? Não pode ser, por exemplo, eu não vou dizer que o cara está julgando, né, na conveniência disso, daquilo, eu estou dizendo que ele tem o amparo, ele está escudado naquilo que a lei determina, que diz que o juiz ele tem a sua discricionariedade. Fazer o quê? Está na lei. Está na lei, cada um entende como... Pois é, e cria suas teses, suas teorias. Você não pode dizer que o ministro Barroso é um despreparado. Não é. Sim. Ele é muito preparado, mas está criando cada tese aí, no meu ponto de vista como advogado, coisas esdrúxulas, né? Ele está fazendo um novo direito. Ele pode fazer, quer dizer, ele tem esse entendimento, está construindo essas narrativas e está apresentando. Em alguns casos até, ele tem sido voto vencedor no STF. Ok, fazendo intervalo comercial, a gente volta já com o último bloco aqui da Velocidade. Voltamos aqui com a Velocidade e com a informação de que o juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, aceitou o pedido de defesa do ex-presidente Lula e autorizou a deixar a prisão. Ou seja, Lula, então, está saindo da prisão. O que significa isso para a política nacional? Olha, eu acho que aí vai para a polarização, né? Lula solto, sem nenhuma restrição. E aí ele vai voltar a fazer o que ele sabe fazer, política, ele vai fazer a caravana, e a caravana pelo país todo, vai tentar unir toda a esquerda em torno dele, né? Mas candidato, ele não pode ser em 2022. Não depende, se não tem nada até agora transitado em julgado. Está em grau de recurso. Com relação aos processos, processos de investigação? Todos, por exemplo, ele está condenado no STF, mas ele precisa, todo esse processo estão sendo objeto de recurso da defesa no sentido de anulá-los, certo? Nenhum processo dele ainda chegou no STF, senão em grau, tipo assim, habeas corpus, pedido de habeas corpus, tal, até um que vai ser julgado agora em novembro, né, que é na segunda turma, que vai julgar a suspeição do ministro Moro enquanto juiz. Então, se anular, uma já foi anulada lá no TRF4. Uma decisão já foi anulada, voltando àquela fase de alegações finais. Você sabe que recentemente o STF disse que na questão penal, a defesa só pode apresentar suas alegações finais depois que o Ministério Público apresente. Então, a maioria dos processos lá da Lava Jato tem esse defeito técnico. Então, né, a maioria provavelmente serão anulados, não no sentido de extinguir o processo, mas no sentido que volte à fase de alegações finais. Então aí, até lá, imagine. Bom, vamos aguardar os próximos acontecimentos. E agora a gente fala um pouquinho sobre uma PEC relacionada ao Pacto Federativo, onde ela determina que os municípios com menos de 5 mil habitantes, eles se fundam. Qual a sua posição sobre isso? Olha, você acha que é viável para o país em termos econômicos? Eu não vou fazer nenhuma discussão sob o ponto de vista econômico, eu vou fazer sob o ponto de vista legal. Né? Eu entendo isso inconstitucionalíssimo, tá certo? Porque a União não pode regular sobre o município. Né? A Constituição, no artigo 29 e 30, dá plena autonomia da organização dos municípios, né? E o Estado. Então, né, como é que a União vai determinar via PEC
que você extinga os municípios com menos de 5 mil habitantes. Agora, eu entendo, como a maioria dos analistas políticos dizem, que isso aí, na verdade, é a chamada jabuticaba que ele botou. Na verdade, a intenção deles não é fazer isso. A intenção é pressionar para ganhar uma parte aqui e liberar isso. É um objeto de troca, é um instrumento de troca, essa inclusão do município, desses municípios com menos de 5, até 5 mil, para ser agregado a outros municípios. Mas se ela fosse, por exemplo, dos próximos, daqui para frente, aí pode estar valendo. Agora, com os municípios já existentes... o direito já está adquirido, pode ser, mas eu ainda assim entendo que viola, certo, viola a liberdade tanto do Estado como do município, quem tem competência para o Estado, por exemplo, para você desmembrar um município de outro, primeiro você tem que ter um plebiscito. Segundo, esse plebiscito tem que... Né, porque na Bahia, por exemplo, nós temos uma lei específica que diz como é que pode um município se desmembrar de outro, se emancipar de outro. Isso. Então, depende da Assembleia do Estado e não de uma PEC federal. Esse é o meu entendimento. Mas nesse caso, o Congresso, por exemplo, tendo uma aprovação do Congresso e tudo, não desce para as organizações dos distritos? Não, porque, veja bem, você tem a organização da União, do Estado Federal, você tem a organização dos estados e tem os municípios. Eles são, né? Você tem... Mas uma PEC já entra automaticamente na Constituição também, certo? Então, não acaba sendo a Constituição. Pois mas você tem que mexer nas constituições estaduais, que é quem regulamenta, quem normatiza. Não é a Constituição Federal. Quem normatiza a questão de desmembramento de município, emancipação, são os estados. São as assembleias, certo? Na Bahia, por exemplo, tem a Comissão de Divisão Territorial, específica para isso. Tá certo? Então, a União não pode invadir a competência da Constituição Estadual, ou nós não temos Constituição Estadual. E eu também, sinceramente, eu não vejo os estados aceitando essa PEC, certo? Os deputados não vão aceitar. Não, como diz, a leitura que se faz hoje, a imprensa está fazendo, os analistas, é que é chamada jabuticaba na linguagem política. O que significa jabuticaba? Significa que é o seguinte, você tem um projeto de lei, aí sobre determinado assunto, aí você bota um assunto estranho, certo? Ou para passar ou para você negociar. Nesse caso é para negociar. O governo federal não tem efetivamente o desejo de caçar esses municípios. Na verdade, ele botou ali como um instrumento de troca. Tá bem, eu não quero, eu retiro isso aqui dessa proposta, mas você me libera aquilo ali. Tá certo? Ok, então, doutor Rui, muito obrigada mais uma vez pela participação. Você de casa, obrigada pela audiência. Até semana que vem aqui na Velocidade. Até lá.